Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui de novo, então, para falarmos hoje sobre bioquímica de carboidratos. É um tópico novo, um assunto novo, então, que a gente vai abordar nesse tópico? Então, o tópico a ser abordado, a gente vai dar primeiro uma introdução, depois a gente vai falar de bioquímica, estrutura e função de carboidratos, e a parte de digestão, absorção e metabolismo, a gente vai comentar na segunda parte da disciplina, depois que nós acabarmos de falar também sobre bioquímica de lipídios, tá? Depois da nossa prova, ok? Então, que são os carboidratos? Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Nós já falamos sobre as proteínas e nós vimos que as proteínas são as moléculas mais abundantes nas células. E agora os carboidratos, a outra macromolécula, também, né, igual proteína, que é uma macromolécula, os carboidratos também são macromoléculas, só que os carboidratos são as macromoléculas mais abundantes na natureza. Mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenado em dois compostos, amido ou celulose. Ambos são polissacarídeos vegetais. Né? Nós vamos ver mais para frente quando a gente entrar em estrutura de carboidratos. Ambos são polímeros de glicose, formados então por várias unidades de glicose que se repetem. O que muda é o tipo de ligação que vai acontecer entre eles, como que essas glicoses são ligadas entre si, tá? Então, a gente vai ver também mais para frente um pouquinho. Carboidrato tem vários sinônimos, a gente pode chamar de hidratos de carbono, glicídios, sacarídeos, açúcares ou carboidratos, ok? Eles sempre vão obedecer essa fórmula aqui, tá? Carbono, hidrogênio 2, oxigênio, isso tudo entre colchetes com o N, onde N é o número de carbonos. Então, nós vamos ver que o menor carboidrato tem 3 carbonos. Então, você teria 3 vezes 1, carbono 3, hidrogênio 6, oxigênio 3. Então, seria C3H6O3, o menor carboidrato. O maior tem 7, então C7H14O7, ok? Mas nós vamos voltar a falar nisso. Então, os carboidratos, eles são a principal fonte de energia que nós utilizamos. Então, a oxidação de carboidratos é a via central de obtenção de energia nos organismos não fotossintéticos. Lembrando que nos organismos fotossintéticos, eles utilizam o CO2 e a água para produzir glicose, enquanto que os organismos não fotossintéticos utilizam a glicose, oxidam a glicose, degradam a glicose para formar o CO2 e água, que é o substrato para os organismos não fotossintéticos fazerem a reação de redução, de síntese da glicose a partir do CO2 e água obtido externamente, pelas plantas, por exemplo, ok? Então, a dieta do brasileiro ela é composta de um alto nível de carboidratos, sendo o amido a principal fonte de energia da dieta. Esse amido esse carboidrato, né, vem na forma de um polissacarídeo de glicose, que é o amido, que é o principal polissacarídeo de reserva vegetal, e que é o nosso principal fonte de carboidratos da dieta, ou seja, que nós vamos digerir esse amido, obter a glicose, e a partir dessa glicose oriunda da dieta, é que nós vamos oxidar para obter energia, né? Essa parte de oxidação da glicose a gente vai ver na segunda etapa da disciplina,
que é onde a gente vai falar de metabolismo, tá? Então, aqui agora a gente vai conhecer a estrutura e a função dos principais carboidratos. Então, quais seriam essas principais funções? Bom, a primeira e mais relevante função dos carboidratos é a fonte de energia, né? Eles são, então, de todas as macromoléculas, a macromolécula que é preferencialmente utilizada como fonte de energia nas células. Então, além de função energética, os carboidratos também podem ter função estrutural. Exemplo, a celulose é um polissacarídeo da parede celular dos vegetais e que tem função estrutural, né, de dar sustentação ali para as plantas e etc. Então, a gente nem consegue digerir a celulose, porque nós não temos celulases, que é a enzima que degrada a celulose. Nós, seres humanos, não conseguimos degradar a celulose. Por quê? Porque para nós, esse polissacarídeo não é um polissacarídeo energético, e sim um polissacarídeo estrutural. A gente até, a celulose, essas carboidratos que não são digeríveis, a gente chama até de fibras, né? São quando presentes na alimentação, eles têm a função de atuar, eles atuam como fibras alimentares, mas eles não são digeridos e absorvidos. Por quê? Porque nós não temos enzimas que são capazes de fazer essa degradação. Então, tem alguns carboidratos que são reserva energética, como por exemplo o amido, e tem carboidratos polissacarídeos que são estruturais, como por exemplo a celulose, né? Então, além da função energética, estrutural, eles também podem servir como biossíntese de outras biomoléculas, né? Exemplo, a ribose, que é um monossacarídeo de 5 carbonos, que é precursor dos nucleotídeos. Lembrando que os nucleotídeos são formados por 3 compostos. Um é um açúcar, a ribose, um açúcar de 5 carbonos. Depois uma base nitrogenada, que pode ser citosina, guanina, adenina ou timina. E o terceiro componente é o fosfato. Então, a gente sabe que é o açúcar, a base e o fosfato para formar um nucleotídeo. E um polímero de nucleotídeo forma o DNA ou o RNA, né? Então, os carboidratos também podem ser fontes, precursores de outras biomoléculas, como, por exemplo, o DNA e o RNA. Então, aqui nós vamos falar agora, depois dessa introdução, nós vamos começar a falar de estrutura e função dos carboidratos, ok? Então, os carboidratos, eles são polihidroxaldeído ou polihidroxacetona e seus derivados ou substâncias que por hidrólise fornecem esses compostos, tá? Então, vamos olhar aqui. Nós temos aqui um exemplo de um carboidrato de 3 carbonos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 carbonos. Nós temos uma carbonila na extremidade da cadeia, um carbono ligado a um hidrogênio dupla O e depois o resto da molécula. Então, essa carbonila, a gente diz que ela está na extremidade da cadeia, ou ela pode estar entre 2 carbonos dentro da cadeia, tá? Então, quando essa carbonila está na extremidade da cadeia, dá origem a uma função orgânica que a gente viu lá na química orgânica, que chama aldeído, tá? Se a carbonila está entre 2 carbonos dentro da cadeia aqui, forma uma função orgânica conhecida também nossa aqui, que são as cetonas.
Então, além da função aldeído ou cetona, os carboidratos têm função álcool, né? Aqui, ó, carbono ligado a uma oxidrila. Isso aqui é lá da química orgânica também um álcool. Então, por isso que a gente diz que eles são hidroxila, né? Aldeído ou polihidroxacetona. Vai depender se a carbonila está na extremidade ou dentro da cadeia, ok? Então, aqui nós temos um aldeído de 3 carbonos e aqui nós temos uma cetona de 3 carbonos. A terminação dada para carboidratos é -ose, tá? Então, na nomenclatura, quando uma molécula tiver uma terminação -ose, a gente já sabe que é um carboidrato. Lembra lá das enzimas? Era ase, né? Urease. Urease é uma enzima, então é uma proteína, que é uma enzima que degrada a ureia, né? Que tem a ureia como um substrato, por exemplo. Aqui, a terminação -ose indica carboidrato. Então, se a gente diz que esse carboidrato é uma aldose, significa que ele é um carboidrato com função aldeído. Eu posso melhorar isso aqui e dizer que ele é uma aldotriose. Aí eu já sei até desenhar ele, porque eu desenho aldo de aldeído, triose é um carboidrato de 3 carbonos. Eu desenho os 3 carbonos, boto a carbonila numa extremidade, ligo esse carbono ao hidrogênio para fechar as 4 ligações. E nos demais eu coloco uma oxidrila ligada em cada carbono e completo as ligações com hidrogênio. E já sei desenhar a minha aldotriose. Agora, se eu falar que é uma cetotriose, eu desenho os 3 carbonos, coloco a carbonila dentro da cadeia e completo com uma hidroxila em cada um dos outros carbonos e depois fecho as valências com o hidrogênio. Também já sei desenhar, ok? Então, é muito fácil. Por quê? Porque os carboidratos, eles têm uma estrutura comum entre eles, assim como as proteínas também tinham, né? Os aminoácidos, a única coisa que variava entre eles era a cadeia lateral, o resto era tudo igual. Aqui, ou eles são aldeído, ou eles são cetonas. O menor carboidrato tem 3 carbonos e o maior carboidrato tem 7. Então, é fácil, eu consigo desenhar o carboidrato de 3 carbonos com função aldeído e o carboidrato de 3 carbonos com função cetona. Eu consigo desenhar uma aldoexose, que é o carboidrato com 6 carbonos com função aldeído. Ou eu posso desenhar a cetoexose, que é o carboidrato de 6 carbonos com função cetona. E assim sucessivamente, lembrando que o menor tem 3 e o maior tem 4, ok? Então, isso significa, então, que os carboidratos, aqui tem o menor carboidrato, ó, tem 3 carbonos, esse aqui é uma aldeído, né, tem a carbonila na extremidade. E aqui tem um exemplo de um carboidrato com 7 carbonos, onde a carbonila tá aqui, ó, entre 2 carbonos, então é uma cetona, tá? Então, esse aqui é uma cetona com 7 carbonos, esse aqui é um aldeído com 3 carbonos. Mas, de qualquer forma, se eu contar aqui quantos carbonos tem, 3 carbonos e aqui 7 carbonos, eu consigo fazer a fórmula empírica deles. Por quê? Porque eles sempre vão manter essa mesma fórmula empírica. Lembrando que o que varia é o número de carbonos. Então, essa molécula aqui, ó, se eu quiser desenhar a fórmula empírica dela, eu faço o quê? O N é 3, carbono 3, 2 vezes 3, 6 de hidrogênio e o oxigênio 3. Então, é C3H6O3. A mesma coisa com 7. Quando tem 7 carbonos, a minha fórmula vai ficar C7H... Ixi, aqui é 14, tá errado, desculpa. O7, ok? Por quê? Porque eles sempre vão ter essa fórmula aqui, lembrando que o que varia é o número de carbonos. O menor é 3 e o maior é 7, tá? Bom,
Além disso, os carboidratos, eles podem se organizar, se ligar entre si, os monossacarídeos, esses de 3 a 7 carbonos, né? Eles podem ir se ligando entre si para formar moléculas maiores. Então, isso significa que eles se classificam em monossacarídeo, que é um carboidrato só, né? Ou pode ter 3, ou pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, ou pode ter 7 carbonos, mas é uma molécula só. Eu posso ter duas moléculas ligadas entre si por uma ligação glicosídica. Lembra lá das proteínas? 2 aminoácidos se ligam entre si por uma ligação peptídica, para formar um peptídeo. Aqui, como nós estamos falando em carboidrato, glicídio, sacarídeo, lembra dos sinônimos de carboidratos? Então, a ligação recebe o nome de ligação glicídica, ok? Então, é uma ligação glicídica que liga dois monossacarídeos, formando o que a gente chama de disacarídeo. Eu posso ter de 2 até 20 monossacarídeos ligados entre si, formando o que a gente chama de oligosacarídeo. Oligo significa poucos, tá? Então, eu tenho poucos sacarídeos ligados entre si. Até 20 eu chamo de 2 a 20 eu chamo de oligosacarídeo, tá? Mais de 20 chama poli é vários, polissacarídeo. Lembra que eu disse que o amido, a celulose, o glicogênio são polissacarídeos? Então, significa que eles têm mais de 20 glicoses ligadas entre si, mais de 20 monossacarídeos, em específico, a glicose, que é um monossacarídeo de 6 carbonos. Tá? Então, eles podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Esse nome sacarídeo deriva do grego, que significa açúcar, ok? Então, de novo aqui, para exemplificar de uma outra forma, os carboidratos, então, podem ser monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Dentro dos monossacarídeos, lembra? A gente pode ter, então, aqueles que podem ter 3, 4, 5 ou 6 carbonos. Aqui eu exemplifiquei com 5 pentoses, pente é 5, ose, lembrando, é os carboidratos de 5 carbonos. Eu posso ter aqui hexoses, são carboidratos, a terminação ose de carboidrato, e hex significa 6. Então, dentro, eu posso ter 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu estou exemplificando 2 deles, né? Dentro das pentoses, por exemplo, nós podemos ter a ribose, aqui, ou a essa aqui é a desoxirribose. A ribose tem um hidrogênio aqui nesse carbono 2 aqui, tá? A desoxirribose, desox é sem oxidrila aqui no carbono 2. Então, essa é a desoxirribose. É o carboidrato de 5 carbonos do DNA. Se tivesse um OH aqui, seria o açúcar de 5 carbonos do RNA. Ah, professora, como é que eu sei isso? A gente ainda vai aprender quando a gente chegar na macromolécula de ácidos nucleicos, que a gente vai falar as diferenças entre DNA e RNA. Mas só para antecipar para vocês, que lembra que eu disse aqui que os carboidratos podem ser precursores de biomoléculas. Então, os açúcares que formam o DNA ou o RNA, ou é a ribose ou a desoxirribose. É um açúcar, então, de 5 carbonos, que a gente chama de pentose, ok? Hexoses, e isso é um monossacarídeo porque é uma molécula só. Hexose é carboidratos de 6 carbonos. Eu posso ter a glicose, a galactose, a frutose e a manose, tá? Que são... A glicose, por exemplo, é um carboidrato de 6 carbonos com função aldeído, enquanto que a frutose é um carboidrato de 6 carbonos com função cetona, tá? A gente vai ver já já isso. Bom, então, eles podem ser monossacarídeos ou eles podem ser disacarídeos.
Disacarídeos, lembra que eu disse, são 2 monossacarídeos ligados entre si por uma ligação glicosídica, ok? Exemplo, maltose, é o disacarídeo do malte, usado lá para fazer a cerveja, né? Opa! A lactose é o disacarídeo do leite, né? Formado por uma glicose e uma galactose. Então, são 2 monossacarídeos ligados entre si para formar um disacarídeo, que é a lactose, que é o açúcar do leite. Nós temos também a sacarose, que também é um disacarídeo, que é o açúcar da cana-de-açúcar, o açúcar nosso comum, e ele é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos, a glicose e uma frutose, tá? A gente vai ver um por um desses aqui, já já. A trealose é também um disacarídeo formado por 2 glicoses, assim como a maltose, também são 2 glicoses, o que muda é o tipo de ligação entre eles aqui, tá? A trealose é um disacarídeo é o açúcar da hemolinfa de insetos, tá? Nós vamos ver ele já já também. Bom, além disso, então, dos disacarídeos, nós podemos ter os polissacarídeos, com mais de 20 monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas. Existem diversas tipos de ligação glicosídicas, alfa 4, beta 6, a gente vai ver isso já já, mais pra frente, acho que na semana que vem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem, então, carboidratos polissacarídeos formados por vários monossacarídeos ligados entre si. O amido é um polissacarídeo formado por glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, várias glicoses ligadas entre si, e é o polissacarídeo de reserva energética nos vegetais. Enquanto que o glicogênio também é um polissacarídeo formado por glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose ligada entre si por ligações glicosídicas, e é um polissacarídeo de reserva energética dos animais. Lembra? Nós temos o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. A gente vai falar bastante disso lá em metabolismo de carboidratos, quando a gente vai aprender sobre síntese do glicogênio e degradação do glicogênio em diferentes momentos metabólicos. Quando eu preciso de energia ou quando está sobrando energia, eu vou armazenar ela na forma de glicogênio. Então, por isso que a gente diz que o glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética nos animais. A celulose e a actina, ambos são polissacarídeos estruturais. Tá? Eles não servem como fonte de energia. Eles são carboidratos polissacarídeos com funções estruturais. Lembra que a gente falou lá no início? Eles podem ter função energética, função estrutural, ou eles podem servir como precursores da biossíntese de outras biomoléculas, ok? Bom, então, os monossacarídeos agora a gente vai falar sobre cada um desses aqui, um pouquinho sobre o mono, e depois os polissacarídeos, tá? Então, os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, né? Dos quais derivam todos os outros. Eles são incolores, sólidos cristalinos, solúveis em água, são então hidrofílicos, assim como as proteínas são solúveis em água, os monossacarídeos também são solúveis em água. Das únicas macromoléculas aqui não é solúvel em água são os lipídios, que a gente vai estudar, a próxima macromolécula nós vamos estudar, são os lipídios, que não são solúveis em água, são hidrofóbicos. Os monossacarídeos são solúveis em água. Lembra? Onde o carboidrato vai, onde a glicose vai, sempre vai água atrás. Lembra que eu expliquei, que eu dei até o exemplo do peso extra de solvatação que a glicose teria, né? Porque como ela é solúvel em água, quando tem uma molécula de glicose, sempre tem água em torno dela. Então, por isso que os diabéticos, que tem muita
a concentração de glicose no sangue é alta, eles eliminam esse sangue, passa pelo rim, o rim filtra e elimina o excesso de glicose para tentar regular a concentração de glicose no sangue. O rim, então, ele filtra, ao filtrar o sangue, ele elimina glicose na urina. E, obviamente, que onde vai a glicose, vai o peso extra de solvatação junto. Então, vai água junto. Por isso que o paciente diabético, ele urina bastante, né? Outra questão importante dos monossacarídeos é que a maior parte dos monossacarídeos tem sabor doce. Isso é interessante, quer ver? Eu dar um exemplo para vocês fixarem essa informação. Você pega um pedaço de pão. O pão é feito com farinha com amido, ok? O amido é um polissacarídeo, então o polissacarídeo não tem sabor doce. Quem tem sabor doce são os monossacarídeos, tá? A maior parte deles. E você pega um pedacinho de pão, coloca na boca, começa a mastigar, não é doce. A não ser que você adicionou o açúcar, mas se você colocou só o amido, não vai ser doce. Aí você fica mastigando esse pão, mastiga. Na saliva nós temos a amilase salivar, que já começa o processo de digestão na boca. Tem outras macromoléculas, como proteína, os lipídios, não tem, a digestão não começa ainda na boca, começa ou no estômago ou no intestino só, né? Já os carboidratos não, eles já começam a sua digestão na boca, por quê? Porque na saliva existe a amilase, que é ase, enzima, que degrada o amido. Então, ele começa já a degradar o amido na boca. Então, você ficar mastigando esse pão, mas não pode engolir, tem que ficar lá um tempão mastigando, e taca ali, mistura lá com a saliva e mastiga. Daqui a pouco você vai começar a sentir um saborzinho doce, que não tinha de início no pão. Por quê? Porque lá no início você tinha aquele polissacarídeo, o amido, a molécula grande, enorme, e que não tem sabor doce. À medida que você vai fazendo com que a amilase quebre essas ligações glicosídicas e vai liberando oligosacarídeos, até liberar a glicose sozinha, o monossacarídeo, aí você vai começar a sentir o sabor doce. Tá? É difícil, ele vai se dissolvendo e tal, mas façam esse teste para vocês verem e fixar a teoria aqui dos monossacarídeos. Então, os monossacarídeos são incolores. Você pegar açúcar e dissolver na água, claro que o açúcar ali, ele tá a glicose mais frutose, mas o disacarídeo também ele é incolor, lembrando os monossacarídeos, sólidos, solúveis em água e doce, ok? O que vai variar bastante aqui é de mono e disacarídeo para polissacarídeo. Então, os disacarídeos, eles ainda mantêm essas mesmas características dos mono, mas os poli, normalmente, eles não são... Podem ter até uma dificuldade maior de solubilizar em água, não são doces, às vezes eles não são incolores e etc. Bom, eu falei para vocês que o menor carboidrato tem 3 carbonos e o maior carboidrato tem 7 carbonos, né? Então, e que eles podem ser aldeídos ou cetonas. Então, aqui nós temos uma aldotriose. Opa, um nome. Ose, carboidrato. 3 carbonos, aldeído. Então, é isso que tem aqui. Um carboidrato de 3 carbonos com função aldeído. É aldotriose. O nome dele é gliceraldeído. Tá? A gente vai falar muito dele aqui quando a gente começar a via glicolítica, onde a glicose é convertida em piruvato. Tá? Na glicólise. Outro carboidrato aqui,
que é uma cetotriose, ou seja, um carboidrato de 3 carbonos com função cetona. Então, a carbonila está aqui, dentro da cadeia. Também tem 3 carbonos. Se eu fizer a fórmula empírica aqui, é a mesma para os dois, C3H6O3, só que estruturalmente eles são desenhados diferente, porque a carbonila pode estar aqui ou pode estar dentro da cadeia. Então, essa aqui, com carboidrato de 3 carbonos com função cetona, é a dihidroxacetona, que também vai estar presente lá na via glicolítica. Nós vamos falar do gliceraldeído e da dihidroxacetona, ok? Mas é só para exemplificar para vocês aqui. Então, aqui nós temos um outro slide mostrando, essa é a figura do Lehninger, tá? Mostrando exemplos de monossacarídeos. Então, aqui eu tenho o que eu acabei de mostrar para vocês, o aldeído e a acetona de 3 carbonos. Aqui eu tenho um aldeído de 6 carbonos, a glicose. Então, ela é uma aldohexose. Eu tenho aqui a frutose, que é um carboidrato de função cetona de 6 carbonos, que é, então, uma cetohexose, por exemplo. Temos a ribose de 5 carbonos, é uma aldopentose, aldeído com 5 carbonos. E a desoxirribose, desox é sem uma oxidrila. Então, ela é a mesma ribose, então é um aldeído de 5 carbonos, só que ela tem uma desoxi, ou seja, ela retirou uma oxidrila aqui, e essa retirada dessa oxidrila do carbono ocorreu no carbono 2. Então, tem carbono 1, carbono 2 aqui, ó. Carbono 1 é o que está sempre ligado à carbonila. O 2, o 3 e o 4 e o 5 vão todos ter uma oxidrila. Lembra que todos os carbonos estão ligados a pelo menos uma oxidrila. Só que no carbono 2 eu retiro essa oxidrila aqui. Tá? Ela desenhadinha aqui, ó, sem a oxidrila. Então, essa aqui é a desoxirribose. Ela também é um carboidrato de 6 carbonos, só que sem uma hidroxila. No lugar entra um hidrogênio, tá? Obviamente que a fórmula empírica vai ser diferente aqui, mas é só para eu mostrar. Aí elas não vão ser... não vão ter a mesma fórmula empírica, não vão ser isômeros, já vou falar disso. Mas é para mostrar, porque nós vamos falar mais para frente da ribose e da desoxirribose, tá? Então, continua sendo um carboidrato, tá? Opa, tô meio enrolada aqui. Bom, então, aqui continua o exemplo, tá? Onde eu tenho, então, carboidratos com 3 carbonos, com 4 carbonos, com 5 carbonos, com 6 carbonos. Eu posso ter com 7, ele não mostrou aqui, mas eu já botei numa outra slide lá na frente, antes para vocês. O que está aqui dentro desse quadradinho, os nomes, são os carboidratos mais importantes, mais relevantes a nível biológico, e que a gente vai falar bastante sobre eles, né? O gliceraldeído, a eritrose, a ribose, a arabinose, a xilose, a manose, a glicose, a galactose e assim vai, tá? Então, lembrando que eles sempre mantêm a mesma fórmula estrutural. Então, quando eu falo aqui que esse é um carboidrato de 3 carbonos, o N é igual a 3, então a fórmula é C3H6O3. Esse aqui tem 4 carbonos, então o N é igual a 4, tem C4H8O4. Esses aqui tem 5 carbonos, tá? Pode contar aqui, ou eles são aldeído ou eles são cetonas. Aqui todos são aldeídos, mas eles podem ser cetona também, tá? Função cetona. Então, a fórmula vai ser, se o N é igual a 5, C5H10O5. Os 6 carbonos, olha quantos nós temos, vários, né? Os carboidratos de 6 carbonos são os mais abundantes. O C6H12O6, aqui dentro nós temos a glicose, a manose, a galactose, tem a frutose também, tá? Então,
São vários moléculas que têm essa mesma fórmula aqui estrutural. Então, vocês viram que eles podem ter vários moléculas que se organizam no espaço diferente, mas a fórmula estrutural a fórmula empírica, essa aqui, é a mesma, tá? Então, isso significa que eles são isômeros, né? Se você tem sempre a mesma fórmula, se você tem duas moléculas que têm a mesma quantidade de átomos, mas que elas se organizam no espaço de forma diferente, isso é isomeria, ok? Então, aqui, ó, em vermelho, em todas esses carboidratos, está mostrando um carbono quiral. Que, da mesma forma que aconteceu lá em aminoácidos, o que é carbono quiral? É aquele carbono quaternário, né, assimétrico ou quiral, tudo a mesma coisa. Significa a mesma coisa, significa que esse carbono tem 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, essa molécula aqui, ó, esse carboidrato de 3 carbonos, ele tem um carbono quiral. Por que esse não é quiral? Porque tem uma dupla ligação. Por que esse não é quiral? Porque tem 2 hidrogênios. Esse aqui não, esse é quiral. Ele tem uma oxidrila aqui, uma carbonila aqui, um hidrogênio aqui e um CH2OH aqui. Então, são 4 ligantes diferentes. Com 4 carbonos, aqui já tem 2 carbonos quirais, e assim vai aumentando, né? Então, significa que todas essas moléculas, esses carboidratos, vão apresentar em diferentes isômeros. Mantendo a mesma fórmula estrutural, eu posso ter diferentes isômeros. Então, aqui, uma hexose, né? Um carboidrato de 6 carbonos, pode ser qualquer um desses aqui, né? Por quê? Porque eles podem se organizar no espaço de forma diferente, tá? Então, os isômeros têm a mesma fórmula empírica, ou seja, o mesmo número de carbonos de carbono, hidrogênio e oxigênio, desculpa aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio na molécula, tá? Mas eles vão manter a mesma fórmula. C6H, mas eles vão se organizar no espaço de forma diferente. Vamos entender melhor isso aqui. Então, olha, presta atenção, todos os monossacarídeos, com exceção da dihidroxacetona, que é o quê? É o carboidrato com função cetona de 3 carbonos. A gente viu já recentemente, é cetotriose. Exceto ela, todos os outros monossacarídeos vão ter pelo menos um carbono assimétrico. O gliceraldeído tem um carbono assimétrico? Esse aqui não é, esse aqui é, esse aqui não é, porque tem 2 hidrogênios. Então, ele só tem esse aqui, do meio. Esse aqui não é, porque tem dupla. Esse aqui, então, esse tem um, pelo menos. Esse aqui não é, tem 2. Esse aqui não é, tem dupla. Esse aqui não é, tem 2. Então, exceto a dihidroxacetona, todos os outros, ó, exceto a dihidroxacetona, todos os outros monossacarídeos vão ter pelo menos um carbono quiral, tá? E, em geral, a molécula com N centros assimétricos, ela vai ter 2 elevado na N estereoisômeros. Isso significa que N é o número de carbonos assimétricos. Então, vamos ver. Exemplo, esse gliceraldeído, quantos carbonos assimétricos ele tem? Ele tem 1, tem só esse aqui. Então, ele vai ter 2 elevado na 1. Então, ele vai ter 2 estereoisômeros. A dihidroxacetona tem quantos carbonos assimétricos? 0. 2 elevado na 0 é 0. Então, ele não tem nenhum isômero, tá? Vamos imaginar um carboidrato, uma aldohexose, os carbonos com... os carboidratos de 6 carbonos, eles têm 4 centros assimétricos. Vamos pegar aqui para mostrar. Então, um exemplo é a glicose, tá? Então, a glicose é uma aldohexose, tá?
ela tem, então, esse aqui não é quiral porque tá ligado a 2, esse aqui não é quiral porque tá ligado, tem dupla ligação. Todos os outros aqui, ela tem 6, menos esse, os 4 centrais são quirais. Então, ela vai ter 4 centros quirais. Então, você vai pegar 2 elevado na 4. Quantos isômeros a glicose tem? Desculpa, a glicose não. Um carboidrato de 6 carbonos com função aldeído. Quantos isômeros ele tem? 16 estereoisômeros possíveis. 8D e 8L, tá? Bom, vamos entender um pouquinho, porque aqui, além dos enantiômeros, né, que são aqueles isômeros óticos lá, imagens especular um do outro, que pode ser destrógeno ou levógeno, nós temos outro tipo de isômero espacial, né, que são os enantiômeros. O que são isômeros espaciais? Isomeria espacial é aquela que tem a mesma fórmula empírica, mas que muda sua configuração no espaço. Eles podem, isso chama estereoisômeros, tá? Isômeros espaciais chamam estereoisômeros, que tem, então, diferente configuração espacial, mas que tem a mesma fórmula empírica. Aí eles podem ser enantiômeros ou diastereoisômero. Enantiômeros a gente já viu, são os isômeros ópticos, aqueles que são a imagem especular um do outro, D ou L. Vou mostrar já aqui de novo para vocês os carboidratos como enantiômeros. Mas nós vamos ter também um outro grupo de isômeros espaciais que não são os ópticos, que não são aqueles que desviam a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Eles vão ser isômeros também, mas não vão ter essa capacidade. Eles são chamados de epímeros, tá? Eu vou mostrar para vocês já. Bom, então vamos falar primeiro, relembrar aqui para vocês os enantiômeros, tá? A isomeria espacial ótica, né? É ótica porque desvia a luz polarizada. Então, na isomeria ótica, os isômeros são compostos assimétricos, ou seja, que apresentam carbonos quirais, que, apesar de possuírem propriedades físicas e químicas semelhantes, como ponto de fusão, ponto de ebulição, além, claro, da fórmula empírica igual, e essas características físicas e químicas, eles apresentam efeitos fisiológicos distintos, ou seja, eles desviam diferentemente a luz polarizada, por isso eles são chamados de isômeros espaciais ópticos. Então, são os enantiômeros, tá? Ou eles podem ser levógeno ou destrógeno. Lembrando que destrógeno, D, são aqueles que desviam, têm a capacidade de desviar a luz para a direita. Então, você tem aqui, lembra lá, uma luz natural incidindo sobre um prisma, seleciona um comprimento de onda, esse comprimento de onda entra numa solução, e essa solução pode desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Se desviar para a direita, é destrógeno. Se desviar para a esquerda, é levógeno. Ah, professora, meu Deus. E se não desviar, passar reto, aí chama mistura racêmica, que é a mistura equimolar, ou seja, exatamente a mesma quantidade do isômero D e do L na mesma solução. Aí a luz não desvia, passa reto, tá? Que é o somatório do positivo e do negativo, dá zero e a luz passa reto, tá? Então, esses são os enantiômeros, tá? D ou L. Então, uma mistura de 2 enantiômeros em solução, mistura equimolar, tá? Equimolar. De 2 enantiômeros em uma solução denomina-se mistura racêmica. Então, quando eu tenho a mesma quantidade do D e do L. Então, sempre o enantiômero vai ser um par de isômeros dos estereoisômeros. Isso significa que os estereoisômeros ou eles são enantiômeros ou epímeros. O par enantiômero sempre vai ser um par de isômeros óticos dos estereoisômeros, tá?
Então, os enantiômeros, eles apresentam, como a gente já falou aqui, características químicas e físicas exatamente iguais, o D e o L. Por exemplo, ponto de fusão é o mesmo, ponto de ebulição, o espectro de ultravioleta, infravermelho, ressonância magnética, peso molecular, tudo essas características vão ser iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma fórmula empírica, mas eles se organizam no espaço de forma diferente. E quando eles se organizam no espaço de forma diferente, eles podem desviar a luz para direita ou para esquerda, tá? Em organismos vivos, os enantiômeros também produzem atividades biológicas diferentes, ou seja, se você ingerir um enantiômero, o D ou o L, ou uma mistura dos dois, você vai ter no organismo efeito biológico diferente. Exemplo, a talidomida. Apesar da talidomida não ser um carboidrato, tá? Aqui, ó, a estrutura não é de carboidrato, olha lá, não é aquele desenho que a gente viu de carboidrato agora, né? Aldeído cetona. Mas é só para exemplificar a questão da isomeria aqui para vocês, tá? Relembrar a parte os conceitos de isomeria. Então, a talidomida, ela é um fármaco que possui 2 isômero ótico. Então, ela é uma mistura, é um fármaco, você compra na farmácia, um medicamento, em que na sua composição existe uma mistura racêmica, ou seja, uma quantidade equimolar do isômero D e do L na mesma composição. Então, aqui, o D também, lá no inglês, chama R, tá? E o S é o L, mas é o destrógeno e o levógeno. Então, esse desenho aqui, ó, mostrando essas setinha escura aqui, significa que esse grupo tá... Esse grupo aqui, ó, que tá na parte mais... Tá para frente no espaço, e esse aqui tá lá para trás. Já esse aqui significa que esse que estava para frente agora tá para trás e esse aqui tá para frente. Então, isso tá exemplificando a imagem especular deles no espelho. Esse aqui para frente e depois ele tá para trás aqui. Então, por isso que ele é o D e o L, né? Ou são isômeros. Então, no fármaco, na talidomida, tem uma mistura equimolar dos dois. E que em pH fisiológico, você tem uma rápida interconversão de um para outro, tá? Tá, e aí? E aí que, historicamente, esse fármaco ele foi um potente sedativo na era pós-guerra, lá na Segunda Guerra. Numa época em que a insônia prevalecia. E a talidomida, então, ela era comercializada no mundo de indivíduos viciados em tranquilizantes e pílulas para dormir. A talidomida ela era prescrita para o tratamento de distúrbios como irritabilidade, falta de concentração, ansiedade, insônia, náusea, enjoo matinal, etc. Tá? Ela foi considerada segura e estava disponível sem prescrição médica. Ela era o elixir para todos os males pós-guerra. Tá? E ela rapidamente começou a ser fabricada e vendida, então, no mundo inteiro. Tá? Então, a guerra terminou em 45. Então, no pós-guerra, de 1945 para frente, a talidomida era o problema, resolução de todos os problemas. Em 1959, um número crescente de recém-nascidos começou a ser relatados com um fenótipo chamado focomelia, que é uma rara deformação congênita nos quais as mãos e os pés estão presos ao tronco. Então, era uma deformação que aparecia nos recém-nascidos, tá? E esse efeito só foi associado à talidomida anos depois, em 1961, quando o pesquisador Lenz sugeriu uma possível ligação entre o uso da talidomida e o surgimento súbito dessas anormalidades congênitas.
por gestantes, né? Durante a gravidez, a mulher tomava esses comprimidos para suas irritabilidades, seus problemas, suas depressões, etc., para ficar felizinha. E anos depois começaram a surgir inúmeros casos de efeito teratogênico. Hoje se sabe, então, que o isômero D, ele funciona como um sedativo, tem aquela função, aquele efeito farmacológico pela qual a talidomida ela era administrada. Mas o seu isômero L, que em pH fisiológico era rapidamente convertido nesse, ele tinha um efeito teratogênico, tá? E daí esse medicamento ele foi proibido por um tempo. Hoje em dia, ele, apesar de ele ter sido retirado do mercado pelos efeitos teratogênicos, ele não é mais utilizado como sedativo, com essa função que ele foi utilizado, né, como tranquilizante no pós-guerra, mas ele tem outros usos, como na hanseníase e alguns tipos de câncer, mieloma múltiplo. Então, ele voltou a ser usado depois da década de 90, então de 60 a 90 ele ficou proibido, e depois de 90 ele voltou a ser utilizado, mas daí, claro, especificamente para o tratamento de câncer, mieloma múltiplo. No Brasil, o principal uso da talidomida é para pacientes com hanseníase, tá? Então, só para vocês fixarem aqui a importância dos isômeros, tá? Porque os carboidratos vão ter vários isômeros. Então, para vocês fixarem o conteúdo de isomeria, eu coloquei o exemplo da talidomida. Lembrando que talidomida não é carboidrato, tá? Assim como o outro exemplo que eu trouxe para vocês, para trazer mais perto da realidade de vocês e que vocês fixem melhor o conteúdo, é o limoneno, que é uma substância natural, responsável pelo odor característico de certas frutas cítricas, e ele é muito utilizado na indústria alimentícia como um componente aromático para dar e também para dar sabor aos alimentos. Então, o isômero do limoneno, o destrógeno, olha aqui, quando a setinha está descontínua, significa que esse radical está para trás e aqui o radical está para frente. Então, eles são imagem especular um do outro, enquanto esse está para trás e está para frente. Esse é o D, esse é o L. Esse aqui é a molécula, o isômero responsável pela fragrância do limão, enquanto que esse o L está presente na laranja, tá? Para vocês fixarem. Bom, então esses são os exemplos de enantiômero, tá? Que são os isômeros ópticos, aqueles que podem ser de estrógeno ou levógeno, desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. E os epímeros, né? Os epímeros são outro grupo de estereoisômeros, ou seja, isômeros espaciais, que os carboidratos, as proteínas só tinham enantiômero. Os carboidratos, além dos enantiômeros, existem também os epímeros, tá? Os epímeros, então, são isômeros que diferem, enquanto que lembrando de novo aqui, enquanto que os enantiômeros, eles são a imagem especular, então significa que se eu tenho esses componentes aqui para esse lado, e ele é D, no levógeno todos esses vão estar para o outro lado, né? Porque eles são exatamente a imagem especular na frente do espelho do outro. Esse aqui não. Ele apenas um carbono quiral muda de posição. Então, vamos olhar aqui a glicose, tá? Ó, só um carbono assimétrico da molécula é que vai girar, tá? Os outros não. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lembrando que o primeiro não é na glicose, porque esse aqui tem uma dupla ligação. Esse último não é, porque tem 2 hidrogênios. Então, nós temos esses 4 carbonos aqui dentro da cadeia, que são quirais.
ao invés de todos desse aí passar para cá, esse passar para cá, esse passar para cá, esse passar para cá, aí eu teria, eles seriam enantiômeros. Mas não, o que muda aqui é só no carbono 4. Esse estava para cá, a hidroxila estava para esse lado, agora ela passa para esse lado. Os outros, ó, permanecem da mesma configuração espacial. Então, quando só um quiral gira, no enantiômero, todos os quirais giram ao mesmo tempo. Quando só um gira, ele chama enantiômero. Então, a gente diz que a galactose, que é um aldeído de 6 carbonos, ele é epímero da glicose no carbono 4, porque só no carbono 4 é que, no carbono quiral 4, é que ele muda a sua configuração espacial. Enquanto que a manose, ele também é um epímero da glicose no carbono 2. Por quê? Porque, ó, enquanto a hidroxila estava para cá, ela virou para cá. O resto permanece tudo igual. Então, quando só um carbono quiral muda da sua configuração espacial, ele se torna epímero da molécula do seu isômero, tá? Então, é a mesma coisa, a mesma figura que está aqui, que foi desenhada, é a que está lá no Lehninger, tá? Então, a glicose e seus dois epímeros. A galactose é epímero da glicose no carbono 4, enquanto que a manose é epímero da glicose no carbono 2, ok? E para terminar, o último slide dessa aula, para a gente ter uma horinha de aula, nós temos aqui um exemplo bem legal para vocês fixarem a diferença, então, entre enantiômeros e epímeros. Então, vamos ver essas duas moléculas aqui primeiro, ó. São 3 carbonos, tá? Sendo que... Opa, não, 4 carbonos, desculpa. Sendo que o primeiro não é quiral, nem o último, porque aqui tem 2 hidrogênios, lá tem uma dupla. Então, aqui tem 2 carbonos quirais, tá? Desses 2 carbonos quirais, a hidroxila está para a direita. Então, se eu comparar com esse aqui, com essa molécula, essa outra aqui, as hidroxilas que estavam para a direita no carbono, nos 2 carbonos quirais, passaram para a esquerda. Então, os dois são enantiômeros, tá? Porque são a imagem especular um do outro. Um é D, o outro é L. Pode ser D esse, pode ser D, eu não sei, vai ter isso aí, a gente teria que saber experimentalmente, mas a gente, na hora de definir que um é D, o outro é L, tá? Lembrando que eu não preciso levar em consideração os carbonos que não são quirais, tá? Os que não são quirais, eles não entram nessa análise. Lembra que para isômeros, só são isômeros quem tem carbono quiral. Então, na hora de eu comparar a molécula, eu só olho para os carbonos quirais. Então, os dois carbonos quirais mudaram ao mesmo tempo a sua configuração espacial. Então, eles são enantiômeros. Agora, se eu pegar esse aqui e comparar com esse aqui, ó, um permaneceu com a configuração igual, tá pintado de verdinho. O outro mudou. Só mudou um dos 2 carbonos quirais, só um mudou a sua configuração especial. Então, esses 2 entre si são epímeros. Mas esses são enantiômeros e esses são epímeros. Esses 2 são enantiômeros. Agora, esse aqui, ó, então os 2 estão para a esquerda. Esse aqui permanece para a esquerda, mas esse aqui mudou para a direita. Então, significa que esses 2 entre si são epímeros. Esse aqui tem um para a direita, um para a esquerda e um para a direita, mudou a sua conformação. Esse veio para cá e esse aqui, que estava para cá, ó, veio para o outro lado de cá. Então, eles são a imagem especular um do outro, desses 2. Então, esses são enantiômeros entre si. Esse aqui é epímero com esse. Esses são enantiômeros entre si. Esses são epímeros entre si. E assim vai. Só para vocês fixarem o conceito de enantiômero e epímero. Lembrando que estereoisômeros são isômeros espaciais e eles podem ser enantiômeros, ou seja, imagem especular um do outro, ou epímeros, só um
carbono quiral de todos os centros quirais da molécula é que muda sua conformação espacial. Aí eles são chamados de diástero, isômeros ou epímeros, ok? Então, por hoje é isso, né? Essa é uma introdução de carboidratos. A bioquímica de carboidratos é um pouquinho mais extensa do que foi enzimas, mais ou menos como foram as aulas de proteínas. Eu dei umas 3 ou 4 aulas de carboidrato para conseguir terminar o conteúdo. Então, na próxima aula, a gente vai começar a ver os monossacarídeos em solução aquosa, né? Então, quando eu coloco uma molécula de glicose em água, o que vai acontecer, tá bom? Então, é isso, até a próxima aula e qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, ok? Vai estar disponível a aula e a gravação no AVA para vocês. Abraço!